aula da outra. Ô, meu pai do céu, na hora que você falou em gravar aqui, eu lembrei. Pessoal, então, boa noite. Não deixa, sempre me ajuda a lembrar aí da gravação, tá? A outra aula já está marcada também. E então vamos lá. Eu não tenho que me apresentar, né? A gente já pode entrar direto na matéria. A única coisa que eu vou falar agora, o segundo semestre, é mais matemática, mais cálculo, uma coisa mais não vou falar difícil, eu vou falar mais trabalhosa, mais complexo, né? A gente vai aprender gestão de risco, as aplicações, a gente vai falar sobre produtos, né, financeiros que protegem as empresas, vamos falar de finanças internacionais, entendeu? Vamos fazer planejamento de caixa. Então, hoje nós vamos começar com planejamento de caixa. O que eu estou lembrado aqui da matéria é isso. Tem gestão de risco, planejamento de caixa. Depois eu vou lembrar mais coisas. Mas é um pouco... Agora é mais assim envolvido com uma finanças mais sofisticada, vamos dizer assim, tá? De grandes corporações, é mais nesse sentido. Tá joia? Eu vou começar aqui, então, com a apresentação do que a gente vai ver hoje, que é planejamento financeiro, orçamento empresarial. Tá legal? Então, vamos lá. Planejamento financeiro. Bom, gente, planejamento, nós já temos mais ou menos o conceito, independente de ser financeiro ou não, né? Planejamento é você tentar antever o futuro e criar metas e direções para atingir um determinado objetivo, para onde você quer chegar, né? Então, assim, trata-se de documentos que apontam as diretrizes que a empresa vai, que as empresas vão aplicar, né, nas suas atividades para dar lucro, né? Então, são usadas diversas ferramentas de controle que contribuem para a saúde do caixa, o segmento de metas de curto, médio e longo prazo. Então, hoje, nós vamos falar o seguinte, quando você planeja, você tem que ter uma estratégia, a empresa tem uma estratégia, um planejamento estratégico, e depois você faz o planejamento financeiro em cima desse planejamento estratégico. Na verdade, o que é o planejamento financeiro? Você quantifica, em termos financeiros, algum sonho que alguém tem, entendeu? Então, vou dar um exemplo. O Ítalo tem um plano de fazer uma viagem ao exterior. Beleza, aí eu, como gestor financeiro, vou lá e vamos sentar aqui, olha, para fazer uma viagem você vai precisar disso, vai fazer um seguro, vai ter que comprar câmbio, né, dólar, tal. Pronto, eu quantifiquei o sonho do Ítalo. Então, falando em outras palavras, uma palavra mais simples, seria isso. Entenderam? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, antes de eu prosseguir, gente, que eu estou anotando, assim, os nomes de vocês. Não é chamada, tá, gente? Não é chamada, mas é um controle que eu resolvi adequar sempre para ver quem está participando da aula, porque você pode não participar da aula, mas assistir o filme depois, né? Então, por isso que fica difícil de exigir, assim, como se fosse uma chamada. Só anotar. Então, vamos lá. Está entrando aí a Fernanda. Agora está entrando. Entrou mais alguém? Quem que entrou antes da Fernanda, hein? O Leandro, o Ítalo. Deixa eu ver quem está aqui. Daniel. Laine. Laine. Oi, Laine, tudo bem? Laine já estudou, né? Depois. Tudo jóia, prof. E você? Eu estou bem, graças a Deus. Aí, gente, então são usadas as ferramentas que a gente vai estudar, entendeu? Nós vamos estudar hoje fluxo de caixa projetado, essas coisas todas. Bom, agora nós vamos falar de orçamento, né? O orçamento é uma metodologia focada no planejamento, execução e controle das operações organizacionais. O objetivo é estabelecer valores financeiros, receitas e gastos para todos os processos administrativos e operacionais. Pessoal, quando a gente faz administração, que é o caso de vocês, deixa eu contar uma história para vocês. Eu gostava muito e gosto muito de administração, tá? Eu sou um estudioso da administração, adoro. Tá sempre aqui do meu lado, vou mostrar para vocês, tá?
Ó, livro de administração, não sei se vocês estão vendo. Gosto de estudar, gosto de ler. Tem esse livro aqui, ó, fica aqui do meu lado, Negócios. Então, eu adoro administração, gosto de estudar, gosto de ler, muito. E é engraçado, por que eu estou falando isso? A gente faz administração e a gente estuda estratégia. E eu falo, e é verdade, vocês precisam entender isso. A administração é muito teórico mesmo. A administração, ele é da base de pensamento. A administração não é uma coisa prática. É uma coisa teórica, é uma coisa de raciocínio, de pensamento. Então, o verdadeiro administrador, você só pode falar que está exercendo administração quando você não estiver trabalhando com os braços. É quando você estiver trabalhando com a mente. Mas aí, quando você vai para uma empresa, a parte operacional te consome tanto tempo e a gente não devia permitir isso. Aí o que o administrador faz no dia a dia? Que é uma realidade. Aí o administrador tem que ficar cuidando de funcionário que falta, o administrador tem que ficar provando o funcionário se ele pede para sair mais cedo. Entendeu? Aquilo vai te envolvendo tanto que você, aquela parte estratégica, aquela parte de você ter uma visão de fora da empresa, de você sair da empresa, entendeu? E vir com outra visão, ela vai se deixando de lado. A gente deixa a parte operacional tomar o nosso tempo, entendeu? Então, uma outra coisa que a gente chama atenção é o gerenciamento do tempo. A gente vai ter esses aborrecimentos do dia a dia como administrador, de cuidar de dinheiro, de olhar se tem dinheiro, mas a gente também tem que ter uma parte para pensar o negócio da empresa, entendeu? Pensar, é parar, e é sério, cara. Não tô falando aqui, é parar um dia e você falar assim, o Daniel está lá na empresa dele, de braço cruzado, eu vou olhar para ele, exemplo, né? Porque no Brasil não tem muito essa cultura. Eu falo assim, olha, Daniel, você está parado aí, está fazendo nada? A gente tem essa cultura de cobrar, que a gente tem que estar sempre operacionalizando. E as pessoas nos cobram isso. Só que o nosso trabalho é mental. Às vezes o Daniel está ali trabalhando, pensando, entendeu? Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura de cobrar muita operação. Aí eu vejo o Leandro parado, olha, Leandro, vida boa, hein? Entendeu? Esse o nosso problema. E nós temos que trabalhar com estratégia. A gente tem que fechar uma hora e olhar a empresa. Quando eu fazia faculdade, eu li um livro que eu sempre falo para vocês, que eu sou fã dele, o Ricardo Senna, Virando a Própria Mesa. Ele tinha 20 e poucos anos quando ele assumiu a empresa do pai dele, e hoje ele é um dos grandes pensadores da administração. Ele falava que ele tirava a quarta-feira para ficar em casa, e que todo mundo falava que ele era vagabundo, entendeu? Mas não, ele falou que ele ficava lá para ele pensar, porque dentro da empresa ele não tinha tempo, era só molação, não, ele queria pensar na empresa, ele queria crescer, ele queria ver onde que ele podia fazer parcerias, entendeu? Ele comenta isso no livro dele, tá certo? Então eu estou chamando a atenção porque eu gosto de administração e eu gosto dessa parte de pensamento, de estratégia, mas eu sei que no mundo real o dia a dia te consome muito. Aí eu chamo a atenção para vocês, que vocês estão formando em administração, para vocês também não deixarem que a parte operacional consuma o tempo de vocês. Às vezes a gente tem que parar para pensar no nosso negócio. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que falar do planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? É o que eu quero atingir a longo prazo. E você sabe o que você quer para longo prazo? Às vezes a gente não sabe nem para a vida da gente, porque a gente não para. Fala a verdade. Vamos pensar na vida pessoal. Você sabe o que você quer para você daqui a 5 anos? Não. Muitas vezes não. Não sei. Né? Eu já tive esse problema. Eu não sabia o que eu queria. Então, é preciso a gente parar uma hora. Né? Por que é fácil dar conselho para os outros? Por que se a Fernanda tiver um problema, Fernanda, faz assim, assim, assado, porque você está vendo de fora, entendeu? Porque quando a gente está envolvido, e a mesma coisa, quando a pessoa está envolvida na empresa, o dia todo na empresa, ela só vê problema e ela começa a perder a noção. Então é importante sair para você ter uma outra visão. O planejamento estratégico é isso, ele permite você pensar na empresa. Para que lado a minha empresa está indo, gente? Entendeu? Quando eu trabalhei na empresa têxtil, ela contratou um consultor para pensar na empresa daqui a 5 anos. Por quê? Se você parar para pensar, nós fabricamos produto de tecido de algodão, que é um produto mais camisa social tal. Mas a empresa percebeu que essa juventude hoje não está ligando mais para formalidade. O nego está vestindo roupa rasgada, jeans rasgado, entendeu? Então, o que acontece?
Como que a empresa vai se adaptar daqui a 5 anos com uma nova geração que está chegando, que é uma geração mais despojada, mais informal? E é verdade. Então, a gente tem que começar a pensar, entendeu? Aquela empresa Kodak que faliu é porque ela não pensou, ela achou que aquela máquina dela ia durar a vida inteira, só que surgiu, né? Não é que a gente tem que ter bola de cristal, mas a gente tem que sentir para que lado o nosso negócio está indo, entendeu? Exemplo, eu não sou idiota, eu estou vendo que a educação está indo para isso aqui que a gente está fazendo, entendeu? E se a pessoa ficar esperta, eu estava comentando na aula anterior, gente, muitas empresas vão continuar com o trabalho remoto. Pode ter certeza disso. Pode acabar o vírus amanhã. Ó, descobrir uma vacina que pode voltar à vida normal, não precisa de usar máscara, né? Que eu tenho certeza que muitas empresas, e só empresas que se for muito boba mesmo, que não vai aproveitar o filão. Não estou dizendo a educação não, tá, gente? Eu estou falando empresa. Tá, o Vitor trabalha em casa, dá conta do recado. Tá, para que eu vou ficar pagando aluguel aqui de escritório aqui, se todo mundo pode trabalhar em casa? Eu vi no Fantástico um escritório de advocacia que fechou, entregou. E eles estão só aumentando o faturamento mesmo durante a pandemia. Passou no Fantástico, não sei se vocês viram, mas todo mundo trabalhando nas suas casas. Ponto, eles já economizaram com aluguel e está crescendo. Eles reúnem em algum lugar, marcam um lugar quando tiver que discutir um com o outro, e estão mandando ver, passou isso no Fantástico. Gente, vai por mim, é uma realidade. Nós falamos assim, mas eu não gosto. Gente, não é questão de gostar, é questão de você saber que aquilo ali é a realidade. A gente que é administrador, a gente não pode ter pensamento fechado, entendeu? Falar assim, mas eu não gosto do ponto. Não é, meu amigo, não é gostar. Tá ganhando dinheiro assim? É assim que vai ser. Eu não gosto de globalização, também não gosto. Eu tenho saudade, porque a gente é um pouco saudosista, tem saudade quando o mundo era mais calmo, quando tudo era mais tranquilo, mas não é mais assim, entendeu? Então, nós administradores, principalmente nós administradores, temos que adaptar a uma nova realidade. Orçamento, então, codifica o planejamento estratégico. Uma coisa é sonhar, outra coisa é você dar números para aquilo. Então, é isso que a gente vai falar de orçamento. Agora, como elaborar o orçamento? Para você elaborar, aqui eu dei um passo a passo. Depois eu vou postar uma apostila, tá, gente? Eu esqueci que o semestre passado foi uma adaptação, a gente não estava acostumado com o ensino remoto. Eu deixei de colocar muitas apostilas para vocês, que depois eu até mando para vocês. Porque eu ficava tão preocupado em postar só o material, e esquecia da apostila. Mas dessa vez eu estou mais atento. Vou colocar apostila também. Porque o material que a gente visualiza aqui, ele é um resumo, né? E eu vou ensinando. Pessoal, então, quando eu vou fazer um planejamento orçamentário, eu tenho que definir primeiro, vamos fazer o passo a passo, igual uma receita de bolo. Eu tenho que definir o planejamento estratégico. O que eu quero para os próximos 5 anos? Os próximos 5 anos eu quero entrar no mercado externo. Os próximos 5 anos eu quero abrir umas 3 empresas fora do meu estado. Para os próximos 5 anos, eu quero estabilizar meu crescimento. Às vezes é um planejamento, tá, gente? Não é só crescer, não. Às vezes o planejamento é estabilizar. A empresa já cresceu tanto que agora é o momento de consolidar o crescimento. Mas, enfim, tenha um planejamento. Tá joia? Uma vez feito o planejamento, eu vou quantificar e aí eu vou fazer o orçamento de vendas. Eu só vou poder fazer qualquer coisa se eu vender. Detalhe, orçamento de vendas, planejamento, não é uma decisão que você toma sozinho. Não é o Vitor, super administrador, que vai tomar sozinho, não. A decisão, ele vai trocar ideias, ele vai pegar os vendedores, ele vai sentir o mercado. Exemplo, tá? Vamos imaginar que nós somos umas empresas e vocês trabalham para mim e eu sou o administrador presidente. Eu vou falar assim, gente, o que vocês pensam do ano de 2021? Vocês vão ter que me dar uma ideia. Será que vão melhorar? Será que as vendas vão melhorar? Será que a recuperação da economia vai ser mais rápida? Será que a gente vai trabalhar, vai ser um ano mais difícil, então não é momento do planejamento estratégico ser mais conservador, não tentar usar grandes voos? Temos que pensar, depende do ramo de atividade. Muita gente vai falar de cara, porque eu falo com vocês que a administração depende, porque é o seguinte, se eu for um fabricante de respirador, eu vou ganhar dinheiro. Tem gente que está ganhando dinheiro, gente. Não pensa que está tudo ruim, não, que tem gente que está ganhando dinheiro. Fazer o quê? Né? Venda de álcool gel, respirador. Então, tudo depende. Você vê que até em crise tem empresas crescendo.
E é sempre assim, o mundo é assim. E quando existe uma crise, alguém sai ganhando, entendeu? Mesmo que seja uma guerra, teve uma guerra aí que as indústrias de armas, elas crescem. Então, é a realidade. Então, por isso que eu falo, depende. Então, vai depender do ramo de atividade que você está. Às vezes, agora é hora das consultorias, porque as empresas estão todas combalidas, ou grande maioria, né? Então, às vezes, é hora da consultoria, crescer, de prestar serviço, entenderam? Então, assim, depende da visão que você tem, de você ser otimista ou pessimista. Aí eu preciso de conversar com todo mundo, eu preciso ter uma ideia, eu preciso de pegar aquela pessoa que eu conheço que é muito otimista, eu preciso daquela pessoa que é muito pessimista, para a gente ter uma ideia, porque o otimista demais também às vezes é muito cego, é assim como o pessimista demais, né? Então a gente tem que entender. É igual aquela história. Há pouco tempo eu publiquei essa história até no meu Facebook, que eu achei interessante. Então é uma história antiga, muita gente conhece, que o cara tinha uma fábrica de sapato, ele mandou um vendedor fazer uma pesquisa lá na África, e ele mandou a seguinte resposta: olha, infelizmente aqui não vai fazer bom negócio porque ninguém usa sapato. Aí ele pegou, mandou um outro, mesmo lugar, tal, a resposta do outro: olha, eu acho que aqui é uma grande oportunidade porque aqui ninguém usa sapato. Entendeu? Então, é essa visão. A gente tem que ter as duas visões. De repente, vamos ver quem que aí está certo. O que viu a oportunidade e o outro não viu a oportunidade, na mesma situação. Então, quando a gente vai fazer o orçamento de vendas, planejar o faturamento da empresa, nós precisamos discutir isso com as pessoas. Não é uma decisão isolada. Bom, quando eu faço o orçamento de vendas, a produção está relacionado, ele está amarrado. Então, planejei que o ano que vem, 2021, apesar dessa crise da pandemia, é possível crescer 21% na minha receita de vendas. Aí vem a Fernanda, que é a gerente de produção, fala: olha, não tem condições. Por que, Fernanda? Porque a gente não tem máquina, entendeu? A nossa produção não vai conseguir atender esses 21%. Vamos discutir com a Fernanda por quê. Vamos achar solução. Gente, não vamos perder a paciência, porque a gente quer solução rápida, a gente quer tudo rápido. Não é assim, é discutido. Vamos ver por quê. Por que a Fernanda acha que não dá para atender 21%? Tá? O Vitor vai discutir com o cara das vendas. Você acha que a gente consegue vender 21%? Aí o cara fala: consigo. Então vamos tentar produzir. Ah, mas não tem jeito. Por que a gente pode fazer? Aí entra o orçamento de capital. O orçamento de capital são os investimentos que serão necessários para a gente fazer. Né? Se você chegar à conclusão que a Fernanda estava certa, que você só consegue vender 20% a mais se você comprar uma máquina nova. Então, vamos ver se é possível comprar, se vai compensar, entendeu? Então, vamos fazer um estudo, vamos fazer uma análise de investimento, entendeu? Em cima disso. E aí a gente vai aprender a fazer análise de investimento. Eu dei para vocês no primeiro semestre análise de investimento, que é a taxa interna de retorno. Eu acho que eu não dei, não, né? Eu dei para o curso de contabilidade, eu estou um pouco confuso, depois vocês me falam. E aí eu vou fazer uma análise de investimento em cima do orçamento de capital. Aí depois entra o orçamento de custeio. O que é orçamento de custeio? Gente, é as despesas administrativas. Aí entra aquilo tudo, material de expediente, papel, lápis, caneta, papel para impressora, aí a gente chama de orçamento de custeio. Tá certo? E por último, o orçamento de caixa, que nós vamos aprender a fazer também. Tá? Então, um vai estar amarrado ao outro. Primeiro eu defino o planejamento estratégico, depois eu defino as vendas, depois eu defino a produção para atender as vendas e depois eu defino o orçamento de capital para atender a produção. Tá joia? E o orçamento de custeio, ele vem um pouquinho por fora, que é a área administrativa, vendas e tal, e depois eu jogo aquilo num fluxo de caixa. Por quê? O orçamento ele é feito anual. E o orçamento de caixa, a gente vai depois distribuir o dinheiro. Por exemplo, se eu cheguei à conclusão que é necessário comprar uma máquina de 100 mil reais, não quer dizer que eu vou gastar 100 mil reais. Eu posso fazer 10 parcelas de 10 mil. Entendeu? Então, eu vou jogar no meu caixa 10 mil. As vendas, eu fiz um orçamento de vendas de vender aí 100 milhões. Mas eu não vou vender 100 milhões. Quanto que eu vou vender em janeiro? Quanto que eu vou vender em fevereiro? Quanto que eu vou vender em março? Vou distribuir no caixa. Os meus pagamentos, eu orcei gastar com despesa de salário 200 mil reais. Mas como é que eu gasto 200 mil reais com salário? É exemplo aqui, tá, gente? Vou distribuir o fluxo do caixa. Entendeu? Então, o caixa, ele capta a distribuição do dinheiro. Por que planejar caixa? Vamos lá. Bom, o orçamento de vendas, você tem que mensurar o valor previsto nos próximos anos
mas levando em consideração o mercado que você está, né, o tipo de produto que você vende, como que vai estar a economia, como que você visualiza a economia, como que vai estar o dólar, como que vai estar a taxa de juros, como que vai estar o nível de desemprego, como vai estar a demanda, entendeu? E, finalmente, fazer o planejamento. E qual é o seu planejamento estratégico? Tá certo? Você tem que levar em consideração isso. Gente, é teoria? É, mas é isso que você vai ter que ver. Não tem como. E como que você vê isso? Lendo jornal, vocês têm que estar lendo jornal na internet. Hoje eu falo jornal, mas pode ser o jornal online. Agora, começa a ler, vê o que os economistas estão falando, tira suas próprias conclusões, né? Igual assim, a gente está vendo aí que o PIB do mundo todo está caindo 32%. Será que assim que as coisas voltarem ao normal, a recuperação vai ser mais rápida, vai ser mais lenta? Discutem isso, entendeu? Ninguém vai ter bola de cristal, não. A gente pode cometer erro, mas discutem. Tenha baseado em informação. O orçamento de produção mensura os gastos necessários para atender o orçamento de venda. Eu falei aquela hora, né? O orçamento de produção tem que estar alinhado ao das vendas, tá? E este com planejamento estratégico. O orçamento de capital, gente, ele define os valores dos investimentos, que pode ser, de repente, uma obra, eu preciso de ampliar a produção através de uma obra civil, eu preciso comprar novas máquinas, eu preciso investir num treinamento, eu vou gastar com treinamento. Tudo isso é orçamento de capital que você define. Agora eu pergunto para vocês, é possível viver sem orçamento numa empresa? Bom, não, vou dar a resposta. Numa empresa grande, é obrigatório ter orçamento, porque ela tem acionista e você tem que passar o orçamento para o acionista aprovar. Ponto. É obrigatório. Numa empresa pequena, eu não acredito que a pessoa não faça planejamento. Eu acho que o pequeno empresário, que seja um lojista, que seja um cara que está quitando, o planejamento está na cabeça dele, ele não formaliza aquilo. Mas com certeza ninguém vive sem planejar. A gente planeja. Eu tenho que planejar a aula, vocês têm que planejar o horário de estudo, vocês têm que planejar alguma coisa na vida de vocês. Quando vocês vão fazer uma viagem, você planeja, né? Você planeja a rota, você planeja onde você vai abastecer seu carro, se vai precisar de reservar hotel. Não tem como não planejar. A diferença é que numa pequena empresa, infelizmente, o planejamento não está formalizado e está na cabeça do dono. Se o dono acontecer alguma coisa, é por isso que as empresas acabam falindo também, porque o dono não deixou aquilo formalizado. Ele não sabe, ele não passou informação. É o que acontece na maioria das vezes, né, das empresas. Orçamento de custeio, eu volto a falar, são os gastos de apoio, vendas e administração. Tem que estar aliado ao planejamento estratégico. De repente, se eu vou vender mais, eu vou gastar mais papel, vou gastar mais gente, eu vou precisar de contratar mais pessoas, né, do apoio. Então, orçamento de custeio. O orçamento de caixa que é que a gente vai trabalhar muito nele, que tem prática, tá, gente? Minha aula agora não vai ser só, a gente vai fazer muita prática, muito cálculo. Planejamento de caixa é entrada e saída de recursos para entender o orçamento aprovado. Aí é aquela distribuição do dinheiro. Entendeu? Na próxima aula, que eu falo, não é a próxima aula de hoje, não. Na próxima aula de quarta-feira, nós vamos fazer um orçamento de caixa. Qual que é a finalidade de fazer o orçamento de caixa? Vamos lá, gente. Uma coisa é eu vender, outra coisa é eu receber. Uma coisa é eu comprar, outra coisa é eu pagar. O orçamento de caixa, ele tem por finalidade mostrar a situação futura da empresa no fluxo de entrada e no fluxo de saída de dinheiro. E eu vou perceber com antecedência se vai sobrar dinheiro ou se vai faltar dinheiro. Se vai haver superávit de caixa ou se vai haver déficit de caixa. Se houver superávit, eu posso ver uma linha de aplicação que nós aprendemos no semestre passado. Onde que eu posso aplicar, quanto tempo. Se houver déficit de caixa, eu vou ver onde que eu vou captar ou se eu vou alterar o plano para não ter déficit de caixa. Porque às vezes eu não vou ter facilidade de conseguir financiamento, entendeu? Ou eu não quero fazer dívida. Aí eu posso também estudar uma outra forma. Mas, enfim, o orçamento de caixa, ele mostra com antecedência problemas que eu possa vir a ter. E eu posso resolver antes de acontecer. Entendeu? Porque eu estou mostrando, eu estou sinalizando, olha, em novembro tem uma saída muito grande de caixa aqui, porque começa a pagar metade do 13º e tem também um financiamento altíssimo para pagar em novembro. O que eu posso fazer, então, em março, para quando eu chegar em novembro, eu já estar com esse dinheiro preparado? Entendeu?
é a gente fazer uma gestão proativa e não passiva, e não de reação, mas de ação, entendeu? Então, o bom administrador é aquele que faz uma administração proativa, não é aquele que, porra, quando dá o problema é que vai agir, tá certo? Então, essa é a finalidade do fluxo de caixa. Espero que eu tenha falado muito, mas espero que vocês tenham compreendido. Alguma dúvida, gente? Minha tranquilo. Tá tranquilo? Peraí, Tranquilo. só um pouquinho que eu tô... Pronto. Eu estava custando sair. Tá corrido, tá? Eu sei que ainda nós estamos na base da teoria. O orçamento de caixa, a gente vai estudar o orçamento de caixa, depois nós vamos estudar também orçamento variável, tá? Orçamento... tem um orçamento variável, orçamento fixo e orçamento base zero. Então, também nós vamos estudar isso e vamos estudar controle orçamentário. Tá? Uma coisa, então, é elaborar o orçamento. Lembrando que o orçamento ele é feito sob o regime de competência, que é o regime que é usado na contabilidade. Então, quando ele fala que vai faturar em janeiro, ele não está falando que vai receber em janeiro, ele vai faturar em janeiro. Quando ele fala que vai faturar em fevereiro, ele vai faturar em fevereiro, não quer dizer que ele vai receber em fevereiro. Então, a distribuição do caixa, ela difere do orçamento por causa disso. Porque tem empresa que só vende à vista, aí beleza, não tem problema. Mas tem empresa que vende com 30, 60 e até 90 dias. Então, as vendas de janeiro, elas vão ser distribuídas em janeiro, em fevereiro e em março. Então, dá um pouquinho de trabalho, tá vendo? As vendas de fevereiro vai cair um pouco em fevereiro, um pouco em março, porque o regime caixa é diferente, entendeu? Do regime competência. Por isso que quando eu falei que às vezes a empresa dá lucro e não gera caixa, é por causa disso. Porque na hora que você distribui no caixa, a sintonia da entrada pode ser diferente da sintonia de saída. E aí você começa a faltar dinheiro em algumas épocas, né? E embora a empresa apresenta lucro. Esse sempre é o grande problema, é a questão de time, né? A entrada é diferente, né? A receita é faturar uma coisa. Faturar é uma coisa, receber é outra, entenderam? Então, nós vamos ver muito isso. E o fluxo de caixa, a finalidade dele, então, é antecipar os problemas. Toda consultoria, Vitor, isso aí vai te ajudar aí no seu trabalho. Toda consultoria, cara, eu sempre montei fluxo de caixa projetado, entendeu? Porque você tem uma visão da entrada do dinheiro. E não é tão difícil de fazer e não sai muito longe da realidade, não, quando você sabe fazer bem feito, quando você tem muitas informações dos clientes que pagam mais confiáveis, né, porque você tem contas a receber, que você vai jogar no caixa. Então, eu tenho aqui uma lista de contas a receber. Eu tenho o Daniel, a Fernanda, o Leandro, o Ítalo e o Vitor. Agora a Laine, lá no meu contas a receber. Bom, o Vitor, pelo histórico dele, ele paga direitinho. Então, eu jogo no fluxo de caixa mais certo. Entendeu? O Daniel também paga direitinho. O Leandro, que tem cara aí de safadinho, né? Sem vergonha, brincadeira, tá, Leandro? O Leandro, a brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Mas o Leandro, ele tem alguns atrasos, então eu já vou, né? Vou colocar aqui uma margenzinha de erro, entendeu? E aí a gente vai trabalhando o fluxo de caixa, e depois as vendas, né? A gente pode... Brincadeira, Leandro, só... Eu sei que você é um cara de bom humor, aí eu usei seu nome aí. Então, gente, nós vamos fazendo essa programação e a gente vai fazendo esse fluxo de caixa. Aí as vendas... Agora, por exemplo, o que aconteceu esse ano de 2020 é um ano que vai tornar qualquer plano, qualquer planejamento complicado. É como se o mundo tivesse zerado e começasse um outro do zero, entendeu? Então, você pegar a história, o ano de 2020 vai ser um ano que vai ser muito... Eu falei isso no semestre passado. Não vai ter uma base, entendeu? Então, por exemplo, você vai pegar assim 2019 e vai fazer 2021. Você vai ter que usar dados provavelmente de 2019, porque 2020 é um ano que, dependendo do ramo de atividade, todos os faturamentos caíram, tudo caiu, entendeu? Margem de lucro caiu.
Então, vai ficar um ano complicado de comparação, tá? Mas a gente também não deve. Por isso que o orçamento base zero, ele é um dos melhores. A Energisa usa ele. Ele zera tudo. Ele não, o base zero, ele obriga você a pensar mais. Porque tem gente que é preguiçoso. E nós temos preguiça de pensar. A verdade é essa. Nós temos preguiça de pensar. Aí o que acontece? A maioria das pessoas fazem orçamento assim, tá, gente? E isso não é legal. A preguiça de pensar, tá? Eu faço assim, eu vou fazer o orçamento do meu setor, tá? Eu contrato, o Leandro vai fazer do setor dele, a Fernanda vai fazer da dela, enfim. Cada um vai fazer do seu setor. Aí, o Leandro, o Vitor vai e fala assim, 2019 eu gastei, vou pôr valor aqui, fora da realidade, aí eu gastei 20 mil reais. Sabe uma coisa? Vou colocar agora 22, entendeu? E eu vou falar que 90% das pessoas fazem um orçamento assim ainda, entendeu? Ele pega o ano e às vezes, só aumenta um pouquinho, porque sabe que houve a inflação, o aumento de preço e tal, e repete o número, vamos dizer assim, repete o número alterado um pouquinho. Isso não é orçamento. O orçamento é você ligar, saber os preços das coisas, entendeu? Por isso que o orçamento base zero, ele zera, ele apaga toda a base dele e manda você fazer outro e explicar por que você está colocando 22 mil. O que você está colocando aí de gasto com isso, com salário, com tal, e você tem que explicar. Ele obriga você a pensar no seu negócio, entendeu? O orçamento base zero, ele tem essa vantagem. Dá mais trabalho? Muito mais, entendeu? Mas eu acredito que obriga a gente a pensar. Porque eu sei que eu já trabalhei em orçamento, a maioria das pessoas fazem isso. Eles ficam com medo de fazer orçamento, aí eles, deixa eu dar uma olhadinha como é que foi aqui e tal. Eu não estou falando que a gente não pode olhar, mas não repetir. Entender por que você usou 20 mil e por que você vai usar 22 agora. Entendeu? Para não só chutar o número. Então, e o orçamento de caixa é a distribuição desse dinheiro que a gente faz no orçamento geralzão, né? E depois a gente distribui mês a mês no orçamento de caixa. Alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Mas tudo isso amarrado ao planejamento estratégico. Gente, outra coisa que eu volto e repito, o orçamento, planejamento estratégico não é só crescer não, tá? Às vezes é um planejamento exemplo. Como nós passamos por muita dificuldade em 2020, eu posso querer para 2020 apenas recuperar. Voltar ao nível de 2019, por exemplo. Então, o meu plano o meu plano para 2021, estou escrevendo um negócio aqui, tá, gente? Eu tenho que escrever algumas coisas aqui para lembrar. O meu plano para 2021, de repente, não é crescer, é tentar recuperar. Pode ser, é um plano estratégico, plano de recuperação. Como a minha empresa sofreu muito durante a pandemia, agora é hora de recuperar. Exemplo, tá? Sou coordenador da faculdade aqui de Cataguases. Perdemos muito aluno. Nós já não tinha muito, porque a faculdade é pequena, mas perdemos. Qual que é meus planos agora para 2021? É tentar recuperar pelo menos o mesmo número de alunos que eu tinha. Vai ser meu plano para 2021. Eu vou correr atrás de tentar pegar aqueles alunos que desistiram, alguns eu sei o motivo, vou tentar recuperar. Quando voltar, porque teve aluno que não quis ensinar. Acho um absurdo, tá? Acho um absurdo. Teve aluno que não quis o ensino remoto porque não adaptou. Isso, para mim, não é papel de administrador. Não vou falar isso, né, gente? Estou falando aqui para vocês. Eu estou falando o seguinte, não adaptou, né? Não é porque tinha equipamento, não. Porque quando não tem equipamento é compreensível. O cara não tem, né? Infelizmente, ele não tem. Aí, como é que eu vou brigar? Realmente, né? Luta com dificuldade. Eu estou falando da pessoa que tem todos os recursos tecnológicos, eu estou falando, tem internet dentro de casa e tal, simplesmente porque não gostou. Eu achei assim que ele perdeu tempo na vida dele. Por que eu estou falando isso? Tá? Se alguém quiser também ser contra mim aqui, gente, eu não vou ficar chateado não, tá? Eu sei separar a pessoa da ideia. Alexandre, não concordo com você não, porque eu também penso assim tal. Não tem problema nenhum não. Estou dando a minha ideia. Como administrador, por quê? Eu estou falando que a pessoa, eu não gostei, tendo todos os recursos. Porque nós, gente, na vida de administrador, nós vamos lidar com incerteza na empresa, entendeu? Nós vamos lidar com incerteza.
Nós temos uma mania de achar que tudo tem que ser previsível, entendeu? E no mundo não é previsível. O mundo dos negócios não é previsível. Não é por causa de pandemia, não. O mundo de negócios já não era previsível. É risco o tempo inteiro. O agricultor joga a semente na terra, o cara tem uma fazenda, ele não sabe se aquilo vai vingar, se não vai ter uma geada. Cara, pensa num fazendeiro, um dono de um agronegócio, quantos riscos o cara não tem. Pensa em qualquer coisa, qualquer ramo. Hoje em dia eu estava pensando nisso. A indústria têxtil, uma indústria que era sólida aqui em Cataguases, entendeu? Sólida, dava emprego. Eu trabalhei lá na área financeira, tinha dinheiro aplicado, tinha dinheiro a rodo, está passando por dificuldade, demitindo, fechando turma. Por quê? Porque veio uma China, entendeu? O cara está fabricando tecido, mas não sabe se vai vender, porque chega uma China vendendo com preço abaixo do custo. Nós vivemos num mundo de risco. Se a gente não souber lidar com risco, nós não vamos servir para ser administradores. Nós temos que aprender que viver é risco. Acordar de manhã é risco, entendeu? Empresas fecham, as empresas abrem, oportunidades são fechadas, oportunidades surgem, entendeu? É difícil, não estou falando que é fácil, eu não estou falando que eu fico feliz. Poxa, você acha que eu fiquei feliz? A gente tem medo, né? A gente tem medo, o medo faz parte. Não é que a gente, quando eu falo para vocês, a pessoa corajosa é a pessoa que tem medo, entendeu? O corajoso é que tem medo. Então, por exemplo, quando eu via a quantidade de aluno perdendo, fiquei com medo, é meu emprego também, entendeu? Mas vamos ver o que pode fazer, entendeu? Mas é risco. Um dos maiores defeitos dos seres humanos é não aceitar a mudança. Temos que aceitar a mudança, principalmente as radicais. Exatamente, o Leandro. Nós temos dificuldade, porque a gente gosta da previsibilidade. Queira ou não, a gente gosta. A gente pode falar assim, eu não gosto de rotina. No fundo, a rotina nos permite segurança. E eu falo, a empresa tem que ter uma rotina, sim. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter uma rotina, mas quando surge uma dificuldade ou uma coisa nova, ela tem que fazer toda a mudança e trazer aquilo e transformar aquilo em rotina. Essa é a nossa função, tá? Nós temos que adaptar. Exemplo, entrou essa plataforma nova, vai mudar a rotina do que era feito no semestre passado. Depois ela tem que virar rotina.